Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda à palestra de acessibilidade digital. Nessa palestra, a gente vai conversar um pouco sobre cores, componentes e a sua adaptação à interface. Então, alguns tópicos que a gente vai abordar são as melhores práticas para o uso das cores em interfaces, a percepção da cor, as melhores práticas de usabilidade e acessibilidade, e também, por último, algumas ferramentas que são disponíveis para o designer utilizar e testar as cores. Então, primeiramente, as cores, dentro do estudo da teoria da cor, a gente estuda como o uso dos componentes dela. Então, a gente vê o que são cores primárias e as suas combinações. A gente pode utilizar isso para uma melhor reprodução das imagens, ajustar a resolução de imagens, editar da forma que a gente achar melhor. E a gente também utiliza o ciclo cromático, a gente poder fazer combinações entre cores. A gente também estuda a questão da cor quente e fria para melhor utilização dependendo da mensagem que a gente quer passar. Dentro dessa teoria, a gente também estuda a cor em relação à forma. Qual o efeito do espaço que eu quero transmitir, efeito de profundidade, a gente pode colocar sombra também, efeito visual de distância, para mostrar que um objeto está longe, outro perto, dimensão também, fazer com que alguma coisa fique maior, outra menor, e tudo isso para trabalhar o equilíbrio da mensagem, da comunicação e a sua expansão. E aqui eu trouxe um exemplo de como é que é importante a gente refletir sobre o efeito e contraste das cores. O X no meio dos retângulos parece que são de cores diferentes, mas na verdade não, eles são da mesma cor. Então tudo isso mostra como é que a gente pode entender e compreender que estudar sobre esses efeitos é importante porque pode sim afetar a nossa mensagem, o que a gente quer passar. E dentro da percepção, eu trouxe aqui o estudo da escola de psicologia da Gestalt, que ela estuda a teoria da forma e como que a gente interpreta tudo aquilo que é visual ao nosso redor. Então, dentro das leis da Gestalt, elas dão técnicas importantes de observação para a gente conseguir organizar a cor de uma melhor forma possível. A gente aprende também que existem significados que são universalmente compartilhados pela maioria sobre determinadas cores. E com isso a gente pode aplicar para diversas funcionalidades. E ainda existem fatores internos, que pode ser do próprio repertório, da cultura e do próprio conhecimento, e externos que podem influenciar nas nossas decisões de uso de cores. A gente também tem a questão da resposta emocional, do que cada emoção é associada a uma determinada cor, como é que isso funciona. E a gente também pode estudar sobre a experiência do usuário, para entender o que agrada, o que é positivo, o que é negativo ao lidar com as cores. E tem uma autora, a Heller, que estudou o significado de várias cores em vários países e nacionalidades. E ela chegou à conclusão que o significado e influência de cada indivíduo frente a cada cor que ele vai visualizando, ele está enraizado também a questão da cultura, do repertório, da idade, da educação. E essa estrutura visual e sensorial, ela é diferente para cada um. Então a gente vai ter resultado diferente entre
preferências, exigências, necessidades e limitações. Aqui a gente tem um exemplo de uma ferramenta chamada Wheel of Emotions, ou roda de emoções. O autor ele pegou 8 emoções básicas e colocou no centro dessa roda. E aí, cada pétala dessa roda, quando ela abre, você tem uma emoção oposta. Então, terror, apreensão, e aí você vai clicando, né, nessas cores, e aí você vê que existem combinações. Quando é uma cor mais escura, mais intensidade essa emoção foi sentida. E quanto mais claro, menos intensidade. E no final ela dá o resultado de uma combinação de várias emoções. Agora, quanto ao assunto da usabilidade e acessibilidade, é importante também a gente entender o conceito. A usabilidade ela é a facilidade de usar alguma coisa, do quanto que a gente gosta de utilizar, do quanto que é fácil corrigir erros, e no final medir o nível de satisfação. A acessibilidade ela vai para o lado da capacidade de acesso, que pode ser tanto para lugares físicos como digitais. E tanto a usabilidade como a acessibilidade são importantes para melhorar a experiência, porque quanto mais a gente consegue facilitar o acesso, quanto mais a gente consegue dar capacidade de acesso, não importando limitações físicas, motoras ou visuais, melhor vai ser a experiência. Então, quando a gente pensa nisso para o lado da aplicação da cor, tem algumas boas práticas importantes, por exemplo, uso do contraste entre plano de fundo, texto e imagem ou outros elementos gráficos que a gente utilizar, tornar tudo legível, não ocultar nenhuma informação ou tornar difícil de ler alguma coisa. O uso da cor como única fonte de informação não é tão bom assim, não é recomendável. É melhor que a gente use alguma legenda, alguma descrição. Tomar cuidado no uso da cor em links e menu, e principalmente em gráficos e mapas, que é onde geralmente se utiliza muito a cor e às vezes a gente se esquece de colocar alguma explicação sobre. E dentre outras boas práticas, a gente tem que pensar no uso da cor de uma maneira geral e evitar esse uso em grande quantidade para não causar uma poluição visual. Também utilizar a cor para ajudar a identificar alguma mensagem. A utilização das cores neutras são boas para fundo de página, para não causar falta de legibilidade, evitar muito excesso de cor e usar a cor simplesmente para categorizar e diferenciar e destacar, e não para fornecer informação que é muito importante. E ainda a gente pensa na acessibilidade de cores em diversos cenários. Por exemplo, para pessoas cegas, com baixa visão, é importante a gente pensar em como é que pode utilizar de uma melhor forma essa cor, com alguma descrição, algum áudio falando, explicando o que é. E principalmente um exemplo aqui que eu dou é do daltonismo, que é a dificuldade para diferenciar as cores. No ciclo cromático na esquerda tá as cores de uma pessoa de uma visão como uma pessoa com uma visão normal enxerga as cores. E do lado esses outros 4 círculos cromáticos. Então, como é que uma pessoa com diferentes tipos de daltonismo vai enxergar esse ciclo? Então, a gente vê que tem bastante diferença. É bom a gente tomar cuidado na combinação também. E na próxima aula, a gente vai falar sobre a aplicação da cor na interface.
Muito obrigada por assistir até aqui, um abraço e até a próxima!